Cecília, qual avaliação você faz de mais essa operação com tantos mortos no Rio de Janeiro? Olha, o que a gente percebe é que operação policial é tudo que a gente conhece da política de segurança pública do Rio de Janeiro, né? A gente já tem aí um governo que já está há mais de 3 anos em vigência e que até hoje não apresentou para a gente um plano. Isso faz parte de quê? Isso está incluído em alguma ação maior? Quais as repercussões, qual o efeito, qual o próximo passo? Então, a gente tem aí essa chacina nesse sentido, em que mostra para a gente que não é uma coisa aleatória de acontecer ali na zona norte do Rio, né? E o que eu pergunto é assim: a gente teve 6 chacinas na área ali da Zona Norte. As pessoas se sentem mais seguras, porque essas pessoas morreram, né? Foram quase 40 pessoas no ano, né? Elas se sentem mais seguras depois disso? Porque o ponto é o seguinte: essa tem sido a política pública do governo do estado desde sempre. Então, eu sempre penso assim, tá, você mora no Rio há quanto tempo? Você nasceu por aqui e tem visto essa política há quanto tempo? Você se sente mais seguro hoje? Você se sentiu mais seguro em algum momento? Isso alterou os índices criminais do Rio de Janeiro em algum momento para poder justificar? Porque, assim, não adianta a gente investir nas mesmas ações esperando resultados diferentes. Vão ser 10 mortos hoje, 10 amanhã, 10 depois de amanhã, e isso não altera a configuração do crime no Rio de Janeiro. O tabuleiro continua o mesmo. A gente tem essa justificativa aí de, por exemplo, evitar o que seria uma movimentação na Rocinha, né? Porque os dois locais são comandados ali pela mesma facção. Qual o sentido disso? Porque assim, isso vai alterar no longo prazo em quê? A gente não consegue mensurar, tanto porque a gente não conhece um plano de segurança pública, nunca foi apresentado para nenhum gestor público, para nenhum pesquisador, para nenhum jornalista. A gente está aqui sem saber qual é o próximo passo, inclusive. E também do ponto de vista da situação como um todo, porque assim, a gente viu isso em fevereiro, a gente viu isso ano passado, a gente viu isso há 5 anos, exatamente a mesma situação. Então, assim, parece que a gente está preso num eterno looping com as mesmas soluções apresentadas para velhos problemas, ou seja, não há alteração nesse cenário, né, Diogo? Exatamente. E as cenas se repetem, todas elas, e a violência continua, né? Afetando aí os moradores, principalmente dessas comunidades, não é? Pessoas que são impossibilitadas muitas vezes de sair das suas casas. E nesse sentido, a Defensoria Pública até se pronunciou e questionou se isso aconteceria em um bairro nobre, né? Se esse tipo de operação aconteceria da mesma maneira. Há uma diferença, não é? Na abordagem, e é claro que isso também merece a nossa atenção, né, Cecília? Sem nenhuma dúvida, tem essa diferença, né? Eu lembro, inclusive, que a gente já teve um secretário de segurança que disse que, né, um tiro na Coreia, referente à favela da Coreia, é uma coisa, um tiro em Copacabana é outra. E é isso. Ele verbalizou aquilo que a gente tem como sentimento, né? Aquilo que a gente já percebia, ele colocou numa frase e verbalizou isso de uma forma que deixa ali cristalino para a gente como funcionam as decisões dessas operações. E são operações e políticas públicas que têm um preço muito alto. Hoje, a gente perdeu ali a Gabriele, né? Então, assim, a vida da Gabriele se foi, e quem é que se preocupa com a família dela que ficou para trás aqui agora, né? Quem se importa com a família da Gabriele? E outra coisa, a gente viu a Gabriele hoje, mas a gente viu outras Gabrieles ontem, e a gente vai ver outras amanhã, porque o tipo de solução apresentada segue sendo o mesmo, baseado no enfrentamento que não tem consequências para a configuração do crime no Rio de Janeiro, né? Então, a gente pensa aí, a gente precisa levar em consideração o que a gente mensura como um sucesso nas políticas de segurança, porque além da gente ter perdido a vida de Gabriele, várias crianças ali ficaram sem aula hoje, um monte de trabalhador não conseguiu
chegar ao seu local de trabalho hoje, as ruas foram fechadas, o comércio local fechou. Então, assim, a gente precisa construir políticas públicas de segurança que levem em consideração a vida dos moradores, como Gabriele, levem em consideração o impacto econômico dessas situações, porque é isso, todo o comércio local fechado, esses trabalhadores sem conseguir chegar ao local de trabalho. A gente precisa mensurar o nosso amanhã, porque é isso, crianças sem escola, crianças aterrorizadas, crianças com medo. Então, assim, tudo isso precisa ser levado em consideração, porque a vida de Gabriele não paga esse tipo de situação, né? A gente precisa levar também Gabriele para poder considerar aquelas pessoas que eram suspeitas, para poder justificar a morte das pessoas que eram suspeitas. A gente precisa trabalhar com um tipo de segurança pública que centralize e privilegie, né? Coloque ele no centro a vida e o bem-estar do morador e do cidadão que mora e transita no Rio de Janeiro. Bom, entre as informações que o porta-voz da PM deu mais cedo, uma me chamou bastante atenção. Ele disse que armamento da guerra da Ucrânia estaria vindo aqui para o Rio de Janeiro. Queria entender, Cecília, dá para entender como é que isso funciona, esse tráfico internacional de armas? Quer dizer, a guerra na Ucrânia tem 3 meses, né? Foi completada agora. E armamento que seria usado lá chegou aqui ao Rio de Janeiro, ao Brasil? Olha, essa é uma pergunta muito pertinente, porque, assim, nós temos um problema de tráfico de armas, não é de hoje, né? Eu lembro que, há um tempo atrás, eu fiz um trabalho onde eu recolhi munição que era disparada no Rio de Janeiro, para poder entender de onde veio essa munição, né? E, naquele trabalho, eu recolhi mais de 100 cartuchos. E quando eu recolhi esses 100 cartuchos, eu identifiquei material vindo de 7 países diferentes. E o que eu fiz para poder entender de onde é que vem esse material? Eu fui atrás do Exército, eu fui atrás do Ministério da Defesa, do Ministério da Segurança Pública, da Polícia Federal e perguntei como é que a gente consegue identificar essas munições que são disparadas e como que a gente consegue entender de onde que elas vêm. Eu não obtive resposta de absolutamente ninguém. Nenhum desses órgãos me respondeu. Então, quando a gente fala sobre tráfico de munições, tráfico de armas, inclusive sobre tráfico de drogas, a gente sai com mais perguntas do que respostas. Então, fica, inclusive, muito difícil, Diego, da gente questionar as autoridades e cobrar maiores ações e melhores políticas públicas, porque eles não prestam conta e não são transparentes com essas informações como deveriam ser. Então, quando eu identifiquei essas munições vindas de 7 países, eu falei, tá, e como é que a gente tem resposta sobre isso? E a resposta foi um grande silêncio. Pois é, e perguntas importantes, alguém fatura muito, fatura alto com essa venda de armas, de munição, quer dizer, a guerra do tráfico, ela é muito lucrativa para um grupo considerável de pessoas, e é claro, é interesse deles que ela persista, que ela continue. Cecília,